partir do versículo 3 até o versículo 10. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Bem, nós vamos ler só essa passagem e talvez nós vamos focalizar nossa atenção hoje, concluindo o nosso estudo sobre as eras, né, que nós temos estudado. Dissemos para os irmãos, né, que a palavra aion no grego é traduzida como era, século e mundo. E vimos algumas passagens que realmente alguns irmãos ficaram surpresos, né? Porque o entendimento é totalmente diferente do que a gente imaginava. Por exemplo, Hebreus capítulo 1, verso 2, Hebreus capítulo 11, verso 3, que fala sobre, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, e entendíamos que esse versículo falava da criação do universo. E na verdade a palavra mundos ali é a palavra aion, que significa era, século e mundo, não é? Nós já falamos algumas coisas para os irmãos que não temos condição de repetir. É isso? Então, irmãos, nós vimos o seguinte, que existe uma era chamada passada, quando Paulo diz, nas eras passadas, nos séculos passados, o mistério de Deus não foi oculto, ele não foi conhecido, ele não foi revelado. Depois ele diz, nós somos livrados do presente século, ou seja, fomos livrados da presente era. Gálatas 1,4 fala sobre isso. E a palavra de Deus menciona que há um tipo de pecado que não será perdoado nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Nós vimos que nem nesta era da graça, nem na era vindoura, que é na era do milênio. Então nós descobrimos que tem pelo menos 4 ou 5 divisões. A era eterna, a era passada, não é? A presente era, a era do milênio e a era vindoura. Nós fizemos um gráfico aqui para os irmãos na semana passada, não temos condição de mantê-lo aqui. Muito bem, tudo isso que nós estudamos aqui tem uma finalidade, né? Eu digo para os irmãos que alguma coisa que eu vi muito recente. Esse é um versículo para mim que era um versículo fechado, bastante fechado. Não sei o quanto que Deus revelou desse versículo 10, que ele fala que na dispensação da plenitude dos tempos, Deus vai fazer convergir, não é? Convergir em Cristo, na pessoa de Cristo, todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. E Deus tem um mistério da sua vontade, que está no versículo 9, que não foi conhecido nos tempos passados. Os irmãos podem ver aqui, no capítulo 3, Paulo menciona, no versículo 2, ele diz, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. A dispensação da graça, está vendo? E ele diz, como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima em poucas palavras vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Está vendo? Então ele menciona aqui o mistério que ele chama mistério de Cristo. E aqui no versículo 9 diz, Deus nos fez conhecer o mistério da sua vontade.
Está vendo? Então, o mistério da vontade de Deus esteve oculto desde os tempos passados, das eras passadas, desde o início lá do Gênesis, capítulo 1, né? Ele diz foi oculto. E ele continua dizendo no versículo 5 do capítulo 3, esse mistério de Cristo em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito Santo, aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, ou seja, o mistério de Cristo qual é? É que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ou seja, Deus tomou gentios e judeus e formou, tá vendo? Um novo homem, que é chamado na Bíblia de a igreja, corpo de Cristo. E desse mistério, ele diz, eu fui feito ministro, verso 7, segundo o dom da graça de Deus. Então, irmãos, vejam, há um mistério, esse mistério não foi revelado, mas agora, nesses últimos tempos, na era da graça, né, nesse aion da graça de Deus, então Deus revelou isso para nós. Agora, o que ele está dizendo aqui, irmãos? Vamos ver se nós podemos destrinchar isso aqui antes da gente prosseguir, porque eu digo para os irmãos, o encargo que eu tenho para mostrar para os irmãos é especificamente relacionado com o versículo 10. E eu tenho nas minhas mãos aqui um escrito de um irmão que me ajudou muito, né? E como eu não tive condições de traduzir, eu vou tentar passar para os irmãos o que ele fala aqui. Veja, Deus, desde o início, presta bem atenção, irmãos, senão nós não vamos entender o que significa que Deus vai fazer convergir em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos. Então veja, primeiro, a palavra tempo que nós temos aqui não é a palavra aion, não é a palavra aion, mas ela está relacionada com isso aqui, tá? Nós vamos entender agora mesmo. Então veja aqui, o que nós encontramos na história, toda a história da Bíblia? Primeiro, Deus criou os anjos. O que aconteceu? Os anjos se rebelaram. Satanás, né, Lúcifer, se rebelou, foi expulso lá do Monte Santo. Deus levantou o homem. Satanás veio e tentou o homem caiu e fracassou. Aí depois o que aconteceu? Deus colocou o homem para fora do jardim. E aí veio a imoralidade, veio a violência, crime, e a terra foi novamente varrida por um novo julgamento, que é o dilúvio. Deus levantou Noé. Imediatamente nós vemos que Noé também fracassou, não é? Ele começou, logo depois que ele saiu, ele se embebedou, não é? Foi encontrado nu pelos seus filhos, e a coisa degenerou, e daí um pouquinho, não com Noé, não é? Não com ele, mas a coisa degenerou, e nós chegamos então na Torre de Babel. E aí Deus confundiu as línguas, e imediatamente ele levantou um novo vaso para começar uma nova obra, que foi Abraão. E com Abraão, então, Deus começou a mostrar a sua graça, a dispensação da promessa. Mas o povo de Israel não quis se colocar debaixo da graça, eles quiseram se colocar debaixo da lei. E aí então veio a lei de Deus, não é? Os 10 mandamentos. Imediatamente quando Deus deu, antes de Deus entregar os 10 mandamentos, eles já estavam na idolatria e na imoralidade, lá com o bezerro de ouro. Novamente o povo caiu, foram testados debaixo da lei. E depois então Israel foi tentado lá no deserto, 40 anos, todos que saíram do Egito morreram. Os irmãos estão entendendo o que a gente está querendo mostrar? É que plano após plano de Deus, experiência após experiência de Deus, cada plano que Deus estabelecia era quebrado. É dispensação da inocência quebrada, dispensação da consciência é quebrada, dispensação do governo humano é quebrada, dispensação da promessa é quebrada. E o povo de Israel agora está dentro da terra, novamente eles são tentados, eles pedem um rei, porque o sacerdócio estava fracassado lá com Eli, que não tinha mais governo, não tinha mais testemunho. Deus então levanta o rei Saul, que também foi cortado da presença de Deus por causa da sua desobediência. E aí Israel entra num processo de degeneração, e através dos reis e crimes e mortes e divisão, 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro, e aí então vem o cativeiro, um levado para a Síria e o outro levado para a Babilônia. Depois de 70 anos, um remanescente volta, quase 50 mil pessoas. E esses que voltaram, prestem bem atenção, irmãos, isso é um ponto muito importante, senão as pessoas não conseguem entender o que está acontecendo nos 4 evangelhos. Daqueles 2 milhões de pessoas que estavam na Babilônia,
o Espírito Santo levantou quase 50 mil, menos de 2,5%. Esses voltaram para a terra prometida, para poder estabelecer condições para que as promessas, as profecias do Velho Testamento pudessem ser cumpridas. Se não tem ninguém morando em Belém, como é que Jesus vai nascer em Belém? Então o Espírito Santo tem que mandar 122 pessoas, se eu não estou enganado, no livro de Esdras, para poder ir lá e levantar aquela cidade para que um dia Jesus pudesse ir lá e nascer naquela cidade para cumprir a profecia de Miqueias. Está vendo? Mas o que aconteceu? Quando o Filho de Deus veio para esse remanescente, aqueles 2,5% que tinha voltado, e os outros, imagine os irmãos, 1.950.000 ficou na Babilônia. 50 mil pessoas voltaram, 2,5%. E agora, quando o Filho de Deus veio, novamente o povo de Israel é testado pela presença do Filho de Deus. Qual foi o resultado? Este homem expulsa demônios, mas o poder que está nele é Beelzebul, o próprio Satanás. Está vendo? Então aí, Israel foi cortado, não é? Nunca mais nasce fruto de ti, o Senhor disse para a figueira, e a figueira foi amaldiçoada. Até hoje ela está debaixo da maldição, não foi restaurada ainda. A restauração de Israel é uma restauração política. Eles estão lá na terra, têm a proteção de Deus, mas ainda estão na incredulidade, porque eles não creem, não aceitaram ainda o Messias, e só vão aceitá-lo depois da grande tribulação, ou no final da grande tribulação, quando o Senhor Jesus descer das nuvens com poder e glória, e aparecer o sinal do Filho do Homem no céu. Deve ser uma cruz que vai iluminar todo o universo. Aí eles verão aquele que eles traspassaram e se lamentarão sobre ele. Então ainda não aconteceu. O que aconteceu? No capítulo 12 de Mateus, eles disseram, é Beelzebul, quem está dando poder para ele é o próprio Satanás, é o próprio Lúcifer. E então Jesus começou a parábola do semeador, uma nova semeadura, um novo plantio, e agora relacionado com a igreja. Nós fomos plantados, irmãos. Nós somos aquela semente que está lá em Mateus capítulo 3, em Mateus, não em Marcos nem Lucas. E agora nós vamos encontrar 3 tipos de terreno que representam Satanás, a carne e o mundo. E é por isso que a igreja, hoje, tem irmão, quando você fala que a igreja está no estado de fracasso, eles ficam bravos com a gente. E isso, irmão, é a prova de que a própria pessoa que não consegue ver que a igreja está numa situação de fracasso, veja, quando nós falamos, é o visível que nós estamos olhando, viu? Não é que o plano de Deus foi fracassado, o plano de Deus não pode fracassar nunca, não é? Porque na parábola do semeador, ele mostra na primeira parte que tem mistura de joio e de trigo, que a mulher esconde fermento nas 3 medidas de farinha, e o grão de mostarda vira uma grande árvore. Mas ele não parou lá, ele continuou dizendo que um dia o peixe bom vai ser separado do peixe mau, ou seja, o trigo do joio, e quem vai fazer isso são os anjos, e que ele tem um tesouro que ele escondeu na terra, não o fermento escondido nas medidas de farinha, mas uma coisa boa, um tesouro escondido no campo, relacionado com o povo dele nesse mundo. E ele ainda tem uma pérola, que é, como se diz, o oposto, né, da lição do grão de mostarda, que virou uma árvore, que devia ser pequenininho e virou uma grande árvore, né? Eu sempre costumo dizer que eu sempre tenho aqui na minha Bíblia 3 ou 4 grãos de mostarda. Se alguém não conhecer, pode vir depois para conhecer. Aqui tem 4, é pequenininho, grão de mostarda, é bem pequenininha mesmo. Mas o caso é que agora ele diz, ainda que ao estado da igreja, do cristianismo, tenha virado de um grão de mostarda desse tamanhozinho, uma grande árvore, de tal maneira que as aves do céu, que comeram as sementes lá na parábola do semeador, vêm aninhar nos seus ramos, ele disse, eu estou fazendo uma outra obra. Há um grão de areia que entrou dentro do molusco, feriu o molusco, e ele então começou a soltar uma secreção chamada madrepérola, para envolver aquele grão de areia, e dali ele está formando uma pérola. Essa é a igreja. Irmão, está vendo? Através do nosso pecado, que é a grão de areia, que foi lá e ofendeu o molusco. Os irmãos sabem por que Jesus é comparado com o molusco? Porque nós não víamos nenhuma beleza nele para que o desejássemos. Ele é o molusco. O molusco é um bicho feio mesmo, você pode estar certo, né? É muito feio, é um bichinho do mar. Então lá dentro da ostra tem um molusco. Aí quando cai, o grão de areia cai lá dentro, então fere. O molusco é muito sensível, mas ele não expulsa o grão de areia. Ele começa a soltar uma secreção que chama madrepérola, começa a envolver, e daí então você tem uma pérola, mas a pérola não é desse tamanho, a pérola é pequenininha. Onde é que ela está? Ela está no fundo do mar, no meio das nações. Deus está preparando, ele tem um tesouro
escondido no campo e ele tem uma pérola escondida no fundo do mar. Uns dizem que é Israel e a igreja. Outros dizem que é a igreja num sentido e a igreja no outro. Não é? O tesouro falando do povo de Deus em geral e a pérola falando da noiva do Cordeiro. Eu digo para os irmãos, é bem difícil a gente tomar uma decisão acertada em cima disso. Eu não tenho uma definição. Muito bem. Irmãos, hoje nós estamos vivendo na era da graça, a era da igreja, a era do Espírito Santo. É a penúltima, como nós dissemos. Tem mais uma que é a era do milênio, a era da justiça. Porque Jesus falou, o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não será perdoado nem nessa era, que é da graça, e nem na vindoura. Então tem uma era vindoura. Está vendo? Então agora, irmãos, o que nós queremos ver é o seguinte, é que o Senhor disse, na dispensação da plenitude dos tempos. Então veja, o que é dispensação? Dispensação, é isso? É uma palavra que vem do grego, é oikoumene, significa economia. Está vendo? E essa palavra é usada, sabe para quê? Para o arranjo, para o governo de uma família. Como uma família é governada. Então Deus, o que ele fez? Ele tem várias dispensações. 7, na verdade. Começa com a inocência, termina com a justiça. Está vendo? Em cada período, em cada dispensação, ele está testando o homem para provar para o homem que ele não pode ser salvo por si mesmo. Então ele experimentou 5, até terminar com a lei, que é a 5ª. Aí ele disse, agora eu vou introduzir a graça. Ainda que a 4ª, os irmãos sabem, não podemos esquecer, é a dispensação da promessa, que é a mesma coisa que a graça. Mesma coisa. Agora, nós estamos vivendo a era da graça. Mas será que a igreja não vai ter problema? Claro que ela vai ter problema. Sem dúvida nenhuma, a palavra de Deus diz, o julgamento começa pela casa de Deus. Olha, por que começa pela casa de Deus? Porque tem problema. Está vendo? Então, irmão, nós estamos vivendo a época em que a casa de Deus vai ser julgada. Agora, quando é que vai ser isto? Quando é que vai ser isto? O que é dispensação, né? Esse irmão que escreveu assim, o que é a dispensação aqui chamada da plenitude das estações? Lembre bem, viu, irmão? A palavra aqui, a dispensação da plenitude dos tempos, tá? A palavra tempos aqui, eu vou te dar a palavra no grego, que elas têm o mesmo sentido, mas não é a mesma palavra. É a palavra kairos, tá? Existe uma outra palavra que é cronos. Tá vendo? Essas palavras estão todas misturadas na nossa tradução e todo mundo traduz como tempo e tempo. Você nunca sabe qual que é uma, qual que é outra. Por exemplo, Gálatas 4:4. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. A palavra é cronos, não é kairos. Lá a ênfase é diferente daqui. Tá certo? Então, irmãos, a palavra que está aqui na dispensação da plenitude dos tempos. Quando chegar essa dispensação, esse período que Deus vai tratar com os homens de uma maneira diferente, que Ele está tratando na era que nós chamamos agora, era da graça, está vendo? Nessa dispensação da plenitude dos tempos ou das eras, quando as eras alcançarem a sua plenitude, quando o copo estiver bem cheio, a ponto de transbordar, o que é que Deus vai fazer? Ele vai fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra. Mas deixa eu descobrir uma coisinha aqui. E é esse ponto que eu quero só mencionar para os irmãos. Na próxima dispensação, somente na próxima dispensação, Deus pode fazer convergir ou estabelecer Cristo como cabeça de todas as coisas. Nesta, agora não. Os irmãos sabem por quê? Porque quando ele veio, preste bem atenção, ele não disse, eu não vim trazer paz à terra. Eu vim trazer o quê? Espada. Está vendo? Ele disse, eu vim pôr fogo na terra. Eu vim fazer com que haja divisão na família. Não foi isso que ele falou? Não é? Você pode até examinar Mateus capítulo 10, Lucas capítulo 12. Está vendo? Então, nessa época não pode ser. Agora, na era da graça que nós estamos vivendo, não pode acontecer. Quando é que ele vai convergir todas as coisas em Cristo? Na próxima dispensação, que é o milênio. Agora preste bem atenção, irmãos. Tem um segredo aqui. A palavra dispensação, eu escrevi aqui para ficar bem
É. Dispensação da plenitude dos tempos. Então, os irmãos sabem o que é dispensação, não é isso? Os irmãos sabem o que é os tempos. Palavra kairos, né? Vamos ver se nós podemos. Não preocupe o irmão que está gravando ali, não, porque realmente, ainda que o nosso grupo hoje esteja bem limitado dos outros dias, mas não tem problema, né? Nós estamos gravando exatamente para isso, para que outros irmãos possam ter, mas queremos que nós entendemos isso aqui, é muito importante. Já entender? Não, eu não posso explicar agora, tá? Depois eu posso explicar para o irmão. Só se eu for explicar o Cronos, agora eu vou me perder, tá? Eu quero me deter aqui no Kairos, e que eu disse que é parente próximo do Aion. Então veja, existe dispensação. Nós entendemos a dispensação? O que é dispensação? A maneira como Deus, nós falamos que a palavra vem do oikomene, que significa o arranjo, o governo de uma casa. Então Deus tem o seu governo, Ele tem a sua maneira de tratar com as suas criaturas. Aqui envolve todo mundo. A dispensação de Deus inclui todo mundo, né? Gentios, judeus e a igreja, tá vendo? Então já entendemos isso aqui. Deus já tem experimentado com o homem 6 dispensações. É isso, nós estamos na 6ª dispensação, que é a da graça. Tem mais uma, que é a dispensação do milênio ou da justiça, que nós chamamos, tá vendo? Então, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, nós temos muitas eras. A era passada, não é isso? A era eterna, a era passada, a presente era mar, a era vindoura e novamente uma era eterna, como nós vimos aqui. Ela é usada de 5 maneiras diferentes, né, no Novo Testamento, a palavra aion. Agora nós queremos ver o seguinte: o que é essa dispensação da plenitude dos tempos? Então, nós sabemos o que é tempos, porque as várias eras, as várias estações, as várias divisões do tempo que Deus determinou na sua infinita sabedoria para lidar com o ser humano, ela vai ter uma plenitude. Os irmãos estão vendo? O que é plenitude? Pega um copo aqui, esse copo aqui não está em plenitude, ó. Ele ainda falta aqui, ó, meio centímetro. É isso? Agora você vai lá, coloca a água aqui mais um pouquinho, dá um pouquinho, você vai ver o seguinte, que ele fica tão cheio, né, que se você colar um pingo, ele joga para fora. Isso é que é plenitude, tá vendo? É abundância, não cabe, o máximo. Então chegou ali, tá vendo? É igual no Velho Testamento, Deus fala que o cálice da ira, né, dos amorreus, lá no livro de Gênesis, o cálice não estava cheio ainda. Então, enquanto o cálice não chegar no topo lá em cima, encher até a boca, Deus não julga as pessoas. Quando chegar naquele ponto, Deus diz: agora, se ele fizer mais um ponto, é como o pingo, aí entorna a ira de Deus, o julgamento de Deus vem. Tá certo? Então, irmãos, quando é que vai acontecer essa plenitude? Aqui que está o segredo, viu, irmãos? Olha, novamente eu peço aos irmãos que se lembrem disso com muito carinho. Não se trata de estabelecer data para a volta de Cristo, porque ninguém sabe nem o dia, nem a hora. Está vendo? Mas a palavra de Deus nos mostra que Jesus cobrou, ele cobrou dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, né, dos principais sacerdotes, que eles não conseguiam discernir o quê? Os sinais dos tempos. Está vendo? Eu não posso dizer para você qual das duas palavras que é Cronos ou Kairos, não é? Mas tem o Novo Testamento grego aqui, se precisar, a gente pode ver, não é? Mas ele diz: vocês não conseguem discernir. E hoje, irmão, nós estamos conseguindo discernir se nós estamos caminhando para a plenitude dos tempos. Como é que nós vamos saber o que é plenitude? Os irmãos sabem onde é que está o segredo? Essa palavra plenitude, os irmãos sabem, a origem dela é a palavra 7. Está vendo? Quando você lê no Velho Testamento
A palavra sete, ou sétimo, está vendo? Deus está falando que é a plenitude, que chegou ali, ó, chegou na plenitude. Se você colocar mais uma gota, ele entorna, não é isso? Quando você chegar no final do 7, você só tem um novo começo, não é isso? O irmão está entendendo o que a gente está querendo dizer? Em tudo, olha, irmão, na Bíblia você só encontra uma sequência para qualquer coisa. É o número 7. São 7 dias da semana, é isso? De 7 em 7 anos eles tinham que guardar um ano, mais 7 vezes 7, 49. No 50º era o ano do jubileu. Os irmãos estão entendendo? Você tem 7 trombetas, você tem 7 selos, você tem 7 taças, você tem 7 igrejas. Tudo é 7. Você não encontra 8, uma sequência de 8. Você encontra sempre o 7º e o 8º. Está vendo? Você não encontra 8 dias. Você não encontra 8 dias. Você encontra o 8º dia. E os irmãos sabem, o 8º na Bíblia sempre é Jesus. Porque o nome Yeshua, ou Jesus no grego. Yeshua é hebraico. Jesus, se você somar o valor das letras, é 888. Está vendo? Porque ele é mais do que perfeito. Ele é 8, não é isso? Os estudiosos aí dizem que o 8, né, é isso aqui, ó. Né? Isso o que é na física? É na física? É o infinito, não é isso? Então, eu lembro que o irmão Cristian uma vez disse, quando você põe o infinito de pé, o que é? Ele disse, é ressurreição. Por isso que simboliza, o número 8 representa Jesus. Porque ele é o único que ressuscitou. Está vendo? Os irmãos sabem, ninguém ressuscitou na Bíblia. As pessoas voltaram a viver. É diferente de ressuscitar. É isso? Lázaro voltou a viver, mas morreu outra vez. O filho da viúva de Naim voltou a viver, mas morreu outra vez. Agora Jesus não, ele ressuscitou. E quando nós ressuscitarmos também, a morte não terá mais domínio sobre nós. Então os irmãos querem ver? Olha, até na música, não é isso? Nós temos uma pianista conosco hoje aqui, não é? Que tem estado sumida durante muito tempo, né? É pianista mesmo, não é isso? É pianista. E tem um violonista também que está sumido, né? De tocar. Mas olha bem, pergunta para a pianista quantas notas que tem no piano dela. Ela vai dizer para você, são 7. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. 7. Se você bater a próxima, o que é? Dó. É isso? Então você nota que é o seguinte, a 8ª nota também é um primeiro. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, mas também ressuscitou no 8º. É isso? Porque o domingo é o 8º. Você conta de domingo, não é? Até sábado, você tem 7. Quando você chegar no domingo, ele pode ser o primeiro, mas também ele pode ser o 8º. Por quê? Porque é um novo começo. Os irmãos estão entendendo? Então, irmão, quando nós chegarmos no final do 7, agora entrarmos no 8º, a palavra de Deus diz, é um novo céu e uma nova terra. Está vendo? Agora preste bem atenção. De Adão até Abraão. Dois 2000 anos. De Abraão a Cristo, na primeira vinda, 2000. De Cristo Nós estamos vendo? Isso aqui isso é matematicamente feito. Estudiosos da Bíblia provam que de Adão até Cristo passaram-se 4.000 anos. 4.000. Somando as eras, né? As idades, as genealogias, então eles voltaram e chegaram a um irmão, o Darby, ele disse que é no ano 4004. Ainda fala 4004. Agora, irmão, de Cristo, a vinda dele até a próxima, já estamos caminhando para 2000. Quem sabe, viu, a data? É isso que eu quero que os irmãos tomem cuidado. Senão vai ser, irmão, Deus falou que agora no ano 2000 que Jesus vai voltar. Negativo, não estou falando nada disso. Só estou mostrando para os irmãos que a sequência que nós temos na Bíblia é 7.
É 7? Se em toda a Bíblia Deus manteve essa sequência de 7 sem quebrá-la, provavelmente Ele não vai quebrar aqui. O irmão está entendendo? É isso que nós estamos querendo dizer. Olha, se for aqui, então você tem 6.000. Agora, quando é que o Senhor vai fazer? Convergir em Cristo. Né? Essa palavra convergir não é uma palavra muito bem traduzida, não. Nós temos um irmão aqui que é um irmão dos Estados Unidos, viu? Não é irmão americano, não. Né? É um irmão dos Estados Unidos, né? É o irmão Brad. No inglês ele fala head up in Christ, all things. Então a palavra head up parece que não é bem convergir. A palavra head significa cabeça, não é isso? E é como se falasse encabeçar a Cristo, né? Colocá-lo como cabeça de todas as coisas, mas tudo vai convergir nele. Agora preste bem atenção, irmão. Quando nós vamos explicar esse ponto aqui de convergir nele, que os irmãos vão ver que coisa maravilhosa relacionada com as eras. É isso que é importante que nós queremos ver aqui. Agora bem, como é que nós teríamos que traduzir se a palavra aqui na dispensação da plenitude dos tempos, a origem da palavra, olha, não é só no hebraico não, eu tenho um dicionário em grego e o autor, não é o W.E. Vine, considerado um dos melhores. Ele diz tanto no hebraico como no grego, a raiz da palavra 7 indica plenitude. Tanto no hebraico como no grego. No hebraico eu não sei a palavra, nem no grego eu não sei, não me lembro qual que é. Heptá. O irmão deve saber. Muito bem, agora veja, se nós formos traduzir aqui agora, esqueça a palavra plenitude e vamos traduzi-la segundo a origem da palavra. Como é que seria? Na dispensação dos 7 dos tempos. Deu para entender aí? Ou vou ficar mais... Os irmãos entenderam? Dispensação? Economia. Tá? O gerenciamento de Deus, o governo de Deus, o arranjo de Deus. A divisão didática da zero, tá certo. Tá vendo? Mas veja, é a maneira como Deus quer governar. Olha bem, há uma pessoa que diz o seguinte: você tem o palácio da rainha lá na Inglaterra, é Buckingham que chama? Buckingham, né? Aí tudo bem, ela tem 2 ou 3 filhos, mas um dia um dos filhos casa. O que acontece? Há uma mudança no arranjo, tá vendo? No governo dentro do palácio. É isso que é a origem da palavra dispensação. Tá vendo? Economia, oikomene, não é? Ou há um novo arranjo, há um novo tipo de governo, há uma nova maneira de tratar aquela situação. É isso que Deus quer falar conosco. Tá vendo? Veja bem, irmão, no jardim do Éden Deus tratou com o homem de que maneira? Deus colocou o homem debaixo da dispensação da inocência. O que é isso? Deus tem uma maneira de lidar com aquele homem para provar para ele alguma coisa. Olha, eu vou provar para você que você é inocente, que você não tem pecado, você não tem minha vida, mas também você não tem mal nenhum em você, mas você não vai me obedecer. Para provar para o homem que ele não pode ser salvo. Aí ele pecou. Aí colocou ele do lado de fora do jardim e disse: não vou te dar ordem nenhuma, viva como você quiser. Não tem, os irmãos podem ler lá, Caim e Abel não tem nenhuma norma, não tem lei se pode matar, se não pode, não tem nada. É isso? O que aconteceu? Caim matou Abel. E aí vai embora. Deus está provando para o homem. Então ele disse: muito bem, já que não, pela consciência você não funciona, então eu vou colocar um governador agora. O homem que derramar o sangue do seu irmão, seu sangue será derramado, pena de morte. Essa dispensação começou com Noé. Está vendo o que aconteceu? Você encontra um homem lá na frente que era um caçador, e alguém acha que ele era caçador de homens, que era o Nimrod, que é o cara caçador de homens. Está vendo? Quer dizer, agora não é pena de morte, o cara sai caçando as pessoas, matando as pessoas, um assassino, né? Aí o homem está só sendo fracassado. Agora, Deus tem uma dispensação que é na plenitude dos tempos, ou nos 7 dos tempos. Irmão, qual que é o 7 dos tempos? Os 7 das eras. O milênio. Irmão entendeu? Eu sei que não é fácil
não só para explicar, para entender também essa questão. Não é? Mas nós estamos caminhando para uma plenitude, irmão. Não é o 7 que é a plenitude? Então, nós estamos nos 6.000. Por isso alguns irmãos creem que vai acontecer alguma coisa. Nós não sabemos quando. Nós estamos realmente em 1997? Aqui, 1997. Mas eles dizem que Jesus, no calendário, deveria ter nascido 4 anos antes. Não é isso? Ou seja, Jesus, na verdade, ele nasceu 4 anos dessa era que nós estamos vivendo. Por isso, quando diz lá, ano primeiro da era cristã, na verdade, deveria ser ano o quê? Ano 5. Então, se você somar aqui, dá quanto? Nós já estamos em 2001. Agora, quem é que sabe certa? Ninguém sabe. Pode fazer essa conta, pode fazer a que você quiser. Irmão, não é a questão da data exatamente 2000. É os sinais dos tempos. Irmão, pare só um pouquinho para você ver o que está acontecendo, a mudança no mundo. Liga a televisão para você ver. Os dias de Noé estão aí. Some só uma coisa: violência. Olha, não dá nem para você, não dá para assistir. Se você liga a televisão em programa como Cidade Alerta ou Aqui Agora, só esses dois, você escorre sangue pela televisão, como a irmã disse. Sai um pouquinho, é perigoso correr sangue pelo, lá no vídeo, tá certo? Violência em cima de violência, coisas bárbaras que não dá para acreditar, não é isso? Imoralidade, né? Apareceu um homem que está grávida, estão esperando lá, o médico vai fazer o exame, quer dizer, isso não é, veja, irmão, isso não é bicho de 7 cabeças, que o indivíduo pode ter realmente um útero, é isso? Muitos têm sido operados aí. Agora, irmão, o que significa tudo isso? Você vê a exaltação do homossexualismo na televisão. São as pessoas mais exaltadas, são levados para a televisão, tratados como se fossem verdadeiros reis e rainhas, homossexuais. Irmão, o que é isso? Toda essa preparação, todo esse mundo que você está vendo. Olha as estatísticas de meninas que estão se engravidando com 10, 12, 13 anos. Quer dizer, imoralidade, violência, injustiça social e decadência do povo de Deus, apostasia, a mistura, liberação do poder latente da alma dentro das igrejas. Irmão, não tem ninguém para levantar, para sentir, dizendo, irmão, não tem condição de continuar desse jeito. Outro dia eu vi um irmão numa reunião, ele esgoelou, irmão, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, parecia que estava morrendo. E sabe quanto? Ele deve ter gritado aquilo umas 30 ou 50 vezes. Um barulho ensurdecedor de instrumento, numa altura tremenda, incomodando toda a vizinhança, e aquele irmão, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, e glória a Deus, aleluia, com os olhos fechados. Irmão, o que é isso? Não tem ninguém para chegar e bater, irmão. Acalma, irmão, o Espírito Santo é pomba. O Espírito Santo é pomba. O que é isso? E é toda a reunião. Irmão, decadência, mistura, é copo d'água em cima da televisão, é fitinha no braço, assinar contrato com o Senhor, e depois passar o contrato dentro de uma bacia de azeite para ungir o contrato com o Espírito Santo. O que é isso? Onde é que nós vamos parar? Uma convertida como a Gretchen pode ir para a televisão, e alguém disse que outro dia viu, chegou lá, ela fazendo uma dança verdadeiramente sensual. Alguém que fala com ela, irmão, você nasceu de novo, então você tem que parar com essa porcaria, para com essa sujeira, e ponto final, não é? A Darlene Glória outro dia estava lá, conversando, sendo entrevistada pela Márcia Petier, e aí de repente ela virou assim, mas eu ainda espero por você nas novelas. Ela disse, ore por isso. Mas pediu um incrédulo para orar, para ela voltar para trabalhar nas novelas, irmão, o que é isso? Que luz que essa pessoa tem de evangelho? Não estou dizendo que não é convertido não, viu, irmão? Só estou dizendo o seguinte, nós estamos ganhando material, colocando material lá no lote, mas não tem edificação, as pessoas não são ajudadas,
O irmão ligou aqui para um cantor evangélico, aquele irmão que os irmãos viram que outro dia, o irmão Mires, estava aqui com a esposa, não é? Ele me contou dizendo que ligou para um cantor evangélico, não vou mencionar o nome dele. E então o irmão tratou ele severo, assim, duramente no telefone. Pois não, quem estava? Aqui é o irmão Mires e tal, eu queria saber do irmão a possibilidade, se você pode vir a Belo Horizonte. Tamanho que é a igreja aí? E ele é tão pequenininho, né? Que tamanho que é a igreja? Né? Que tamanho que é a igreja? Ele falou, irmão, a igreja é boa, a igreja é grande. Viu? Então, eu já vou adiantar para o irmão o seguinte, ó, tem muita gente, muito cantor aí, muito ator que converteu e está vivendo como rabo. Eu não quero ser rabo, não, eu quero ser a cabeça. Que a palavra de Deus diz que nós não seremos rabo. Mas isso é para Israel, não tem nada a ver com a igreja. Nada a ver com a igreja. Jesus nessa terra, ele foi rabo. Foi cauda. Sabe? Ele foi negado, foi humilhado, foi cuspido, foi rejeitado, nem os seus receberam, os seus próprios irmãos não criam nele, foi pregado na cruz. Como é que você pode querer coroa? Você tem que carregar a cruz primeiro. Aí terminou dizendo o seguinte, eu não quero ser cauda, não, eu quero ser cabeça, tá? Ó, meu cachê é 5 mil, pode ser para um dia, para 2 ou para 3. Ele disse, muito obrigado, para desligar o telefone. O que é isso, irmão? As pessoas hoje vão... No meu tempo a gente tocava, era um privilégio pegar o violão e tocar numa igreja para servir os irmãos. Os conjuntos tocavam, era o privilégio de tocar, ver os pecadores comentando. Quanto que é? Ó, o nosso cachê é 5 mil, 3 mil, 2 mil. As pessoas tocam na igreja para ganhar. Para ganhar. Sabe o que é isso? É uma empresa. É uma empresa. Você está vendo? Hoje todo mundo trabalha com material evangélico. É papelzinho daqui, papelzinho dali, é plástico daqui, é plástico dali, não sei o que, entendeu? Todo o material que você tem, irmão, que a casa de Deus virou o quê? Irmão, nós estamos caminhando, olha, eu digo para os irmãos, eu creio nisso, eu prego porque eu creio. Só não prego que Jesus vai voltar no ano 2000, isso não. Que eu acho que pode acontecer até antes disso. Tá? Agora, olha bem, deixa eu só concluir com essa palavrinha que eu disse para os irmãos. O que vai acontecer? O que vai acontecer quando a palavra de Deus diz que o Senhor vai fazer convergir, né? Fazer convergir. Olha bem, a tradução em inglês, hoje eu vou falar bem tranquilo, porque o irmão está aqui, ele pode ajudar a gente sempre não falar direitinho, né? Ele diz assim, na tradução em inglês é gathering up again for himself under one head all things. Gathering up again é reunir, ajuntar. É isso a ideia? Gathering up all things under one head, ou seja, ajuntar novamente, que na nossa tradução é na dispensação da plenitude dos tempos fazer convergir. O again, novamente, não tem. Ou de novo, está vendo? Reunir, ajuntar novamente para si mesmo, sob uma cabeça, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Bom, o que ele vai reunir? Não tem. É uma cabeça só. Agora veja, irmãos. O que o Senhor fez durante as eras? Vamos ver se agora, esse é o ponto, irmão, que nós temos que entender. Está vendo? Isso vai resumir para nós tudo que nós estamos estudando aqui nessas 4 semanas sobre as eras. Nas eras, nas dispensações, o que aconteceu? Em cada plano de Deus, em cada arranjo de Deus, não foi quebrado? Não foi quebrado? O que Deus vai fazer? Ele vai reunir todas as partes quebradas de todas essas eras e vai reunir tudo para Ele mesmo, sob uma cabeça que é Cristo. Meu irmão, entendeu? Então tudo que aconteceu quando? Na era passada. Está vendo? No presente, na presente era mar, que é essa que nós estamos vivendo. Na era vindoura, a era do milênio. Está vendo? Ele vai juntar, ele vai reunir novamente todas as partes divididas e quebradas. Ele vai fazer isso através de uma segunda cabeça, porque a primeira cabeça, que foi Adão, ele abriu todo o espaço para que fosse quebrado todos os planos e todos os arranjos de Deus. Está vendo? Então,
essa pessoa é Cristo. Ele é Cristo. E os irmãos querem ver coisa interessante? O Evangelho de Mateus abre dizendo que Jesus é o filho de Abraão e é o filho de Davi. Irmão, como filho de Abraão, você tem que lembrar o seguinte: Abraão tinha quantos descendentes? Um descendente. Tá, mas melhor dizendo, quantos filhos? Especificamente, é verdade, ele teve muito mais que isso, né? Ele teve um monte de filhos, né? Mas especificamente nós sabemos que é Ismael, que é o filho com Agar, da sua própria carne, é o filho debaixo da lei, do próprio esforço dele. Mas Isaac é o filho da promessa. Está vendo? Agora, o que ele diz lá? Que Jesus é o filho de Abraão. Está vendo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai reunir, debaixo de uma cabeça que é ele, está vendo? Toda a semente de Abraão. Toda a semente de Abraão. E aqui nós temos certeza, pelo menos, a semente de Abraão, que é como a areia do mar, aponta para quem? Para a nação de Israel. E os descendentes de Abraão, como estrela do céu, aponta para a igreja. Porque um tem a bênção da terra, o outro tem a bênção celestial. Está vendo? Então a bênção dos judeus, irmãos, sabe, até na época do milênio, eles vão governar aqui na terra. A igreja, a Nova Jerusalém, vai governar dos ares. Vai governar na terra, mas dos ares. Israel não vai governar aqui. Os irmãos sabem, ele tem uma terceira figura, não apenas areia, não apenas estrela, mas também pó da terra. Esse é Ismael. Isso, porque os irmãos sabem, o pó da terra é maldição. Tu és pó e ao pó voltarás. Então não sabemos qual o plano que Deus tem para as nações árabes, que é de lá, foi desse homem chamado Ismael que vieram eles. Então, irmãos, olha, o que Deus vai fazer no final? Parece, não é, que tudo foi quebrado. A dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação do governo humano, dispensação da promessa, dispensação da lei, dispensação da graça nós estamos vendo aí qual é a situação da igreja. Os irmãos sabem por que alguns irmãos acham que a igreja não está em fracasso? Porque ele nunca viu outra coisa, ele só vê aqui no Brasil. Mas se ele tivesse vivido em outras situações, ele realmente ia. Eu vi um pouco, eu posso dizer, eu vi um pouco daquilo que nós poderíamos dizer verdadeiramente. Isso é igreja do Novo Testamento. Isso é igreja do Novo Testamento. Mas quem não viu, não é verdade? Não tem um ditado que diz: quem tem um olho, quem tem um olho na terra de cego é rei. A pessoa converteu, vivia nas trevas, ele vive no meio do povo de Deus, não, maravilha. Mas quem viveu há 35 anos atrás, quem viveu há mais tempo do que isso, ele sabe qual é o fracasso, a apostasia, a mistura, né? A falta de poder, a falta de amor, a falta de graça, entendeu? Falta de utilização dos bens da igreja, né? De maneira correta. Nós estamos vendo aí pessoas que estão investindo milhares e milhões em pedras mortas para construir, gastar dinheiro com pedras e deixando os irmãos passando fome. Deixando os irmãos que não têm nem o que comer direito, nem um sapatinho para pôr no pé. Totalmente a inversão. Jesus, eu edificarei a minha igreja, mas é com pedras vivas. Nós cuidamos mais das pedras mortas do que das pedras vivas. Mas, irmãos, mesmo assim, o que nós estamos vendo aqui? É que Deus determinou que na dispensação dos 7 dos tempos, ou seja, se nós estamos caminhando para o 7º milênio, e realmente essa interpretação é correta de acordo com o coração de Deus, quando nós tivermos para entrar no 7º milênio, então agora Deus vai reunir novamente em Cristo todos aqueles pedaços quebrados, ou seja, foi quebrado, mas alguma coisa foi realizada. Assim como na dispensação da graça, alguma coisa está sendo quebrada hoje. O testemunho da igreja está sendo quebrado, a mistura é muito grande, mas no meio dessa confusão, Deus tem uma realidade espiritual. Está vendo? Ele vai reunir todos esses pedaços quebrados, desde a primeira dispensação até a última, e ele vai juntar tudo na pessoa de Cristo e vai fazer dele o cabeça, e ele vai governar durante 1000 anos. Agora, irmãos, qual é a lição para nós aqui? A lição é o seguinte: você hoje vive, você vivia no presente, na presente era, no presente século, no presente mundo mal, mas Ele nos resgatou do presente mundo mal. Gálatas 1:4,
Está vendo? Mas agora, nós vivemos dessa maneira? Nós vivemos dessa maneira? Nós nos mantemos livres dessa era má? Está vendo? Quando a Bíblia diz o Deus deste mundo, é o Deus desse século, o Deus dessa era, que é Satanás. Está vendo? Nós vivemos acima disso ou nós estamos vivendo dentro dessa era má? Ou nós estamos dentro da era da graça e usufruímos da era da graça, né? E aqui, irmãos, quando esse irmão ele fala numa pequena palavrinha aqui, ele diz assim: Cristo é a cabeça escolhida de Deus, o centro de todas as coisas. Irmão, eu gostaria de terminar essa reunião hoje, e eu tenho uma notícia para os irmãos logo depois, com respeito à nossa reunião, e só perguntar para os irmãos o seguinte: Cristo é o centro da sua vida? Ele é o centro, sim. Qualquer lugar que você estiver, Ele é o seu polo. Ele é o seu polo norteador. Ele é a sua bússola. De qualquer lugar que você estiver, em qualquer situação, qualquer parte do mundo, ou em qualquer circunstância que você esteja, Ele é o centro da sua vida. Porque Deus vai fazer convergir em Cristo todas as coisas. Se você não tem Cristo como seu centro hoje, na hora em que houver essa virada para a dispensação dos 7 dos tempos, você vai estar fora, porque Ele é o centro. E Deus vai fazer convergir todas as coisas para Ele. Quem está fora agora, vai estar fora naquele momento. Não está entendendo? Não adianta hoje, não adianta, nós queremos enganar nós mesmos. Podemos ir para os cultos e cantar, e Jeová é o teu cavaleiro, nenhuma maldição chegará à tua tenda e tal, estender uma mão para os irmãos. Ó, irmão, agora estenda a tua mão e tal, abençoar. Não sai bênção nenhuma da nossa mão. Está errado? Não, está errado não, irmão. Eu não levanto porque eu tenho até medo de levantar minha mão sobre os outros, eu tenho medo até de machucar o irmão, né? Irmão, o que nós temos que aprender é isso. Não é no culto domingo que está o segredo da nossa vida. O segredo da nossa vida é depois. Nós vamos para o culto no domingo para expressar aquilo que nós ajuntamos durante a semana. Nós não juntamos nada. Nós não fazemos nada. Ficamos o tempo todo parados. É verdade? Não nos alimentamos, não comemos, não temos alimento espiritual. E quando chegamos domingo, aí queremos cantar aquela coisa maravilhosa. É falso, irmão, é falso. Não existe isso. Não existe essa ideia de que uma pessoa pode viver a semana inteira fora de Cristo como centro, chegar no domingo lá e estar na maior libertação. Não existe, isso é falso. Se essa pessoa está realmente experimentando, é da alma, é emoção, não tem realidade espiritual. É igualzinho o irmão que passou a semana inteira mal, abatido, cheio de defeitos, cheio de erro, mas vai para a reunião domingo, chega lá, o órgão está tocando, né? Aquela música bem suave. Os cabelinhos começam a ficar arrepiados. Oh, glória a Deus, aleluia. Estou entrando na casa do Senhor, então as coisas já estão mudando. Tá não, está mudando nada. Está mudando coisa nenhuma. Só a sua alma, é na esfera da sua alma, da sua emoção, que você está sendo enganado. Por isso, irmão, tenha cuidado. Não adianta a gente querer mostrar na frente dos outros que a gente não vive do lado de fora. Não funciona. Não funciona. Sabe o que acontece? Isso impede a obra de Deus na nossa vida. Irmão, nós temos que ser pessoas transparentes. Se eu estou bem, estou bem. Se eu estou mal, estou mal. Por favor, irmão, me ajude, ore por mim, eu não estou bem, eu estou com dificuldade. Irmão, aquilo que às vezes Deus está querendo matar, nós estamos querendo manter de pé. Irmãos, tem uma coisa, na palavra de Deus diz claramente: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Sem separação, sem uma vida de separação, ninguém verá o Senhor. Todos nós somos cristãos, nós já somos santos em Cristo. É na posição, mas na experiência. Hebreus capítulo 10,
capítulo 12, versículo 14. Ele diz: sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Não é Deus, não. Ele não verá o Senhor Jesus. E o contexto de Hebreus capítulo 12 é o milênio. Está vendo? Então, irmão, hoje é o tempo que o Senhor nos dá para a gente cooperar com o Espírito Santo, a gente viver uma vida de realidade, para que quando Ele voltar, não haja mudança. Por exemplo, irmão, hoje se nós tivéssemos que ser arrebatados, como é que você sentiria em ser arrebatado e ser transferido para uma região como essa? Você ia se sentir no lar lá em cima, ou ia chegar envergonhado? Nossa, mãe, para aqui, coisa mais difícil. Que alguns acham que no momento que ele é arrebatado, no momento que ele morre, transforma tudo. Transforma não. Esse é que é o problema. Você tem, irmão, hoje você tem que viver dizendo o seguinte: se hoje eu for transferido para o paraíso, eu vou chegar lá e me encontrar no lar. Eu estou em casa. Está vendo? Porque você pode viver essa realidade aqui. E quando você passar para lá, você está vivendo. Agora, se você vive aqui, você vive dentro dessa era má, desse século mau, você está envolvido por isso, quando você tiver de ser levado para lá, alguma coisa em você vai estranhar. Você, opa, isso aqui não está bem para mim não. O que é? Você está cheio de velha natureza, cheio de carne, cheio de ego. É perigoso falar: Senhor, coloca a escada que eu vou descer, não dá para mim ficar aqui não. Sim. Inconformado nas coisas que a gente vê, para quando for trasladado, quando for levado para lá, se conformar com as coisas que estão lá. Não, você é conformado aqui. Está vendo? Se você não conforma com esse mundo, não é? Você não deixa. Há um irmão que traduziu o seguinte: não deixeis que o mundo vos comprima nos seus próprios moldes. Que molde que você tem? É o molde do mundo? Quando a pessoa olha para você, sua prática, sua conversa, suas roupas, sua maneira de agir, como é que ele vê você? É o molde do mundo ou é o molde do Filho de Deus? É a imagem do Filho de Deus. Deus nos predestinou para sermos conformes, ou seja, no molde, na forma do Filho primogênito. Irmão, está entendendo, irmão? Olha, isso é muito importante, muito importante. Olha, um irmão, um irmão pode não ter a vida que um outro irmão que tem 20, 30, 40, 50 anos de convertido tem, mas Cristo pode ser o centro da vida dele. Nós não estamos falando aqui de maturidade, de crescimento. É se no seu nível, se você tem 1 ano de convertido, 6 meses, 5 anos, 10 anos, Cristo é o centro. Está vendo? Essa é a pergunta penetrante quando eu estava lendo esse livro. E esse irmão perguntou: prezado leitor, o Senhor Jesus é o seu centro? Porque Ele é o centro de Deus, Ele é o cabeça de Deus, centro de todas as coisas. Ou você está se esforçando para se fazer de você mesmo um